Elrond era o filho meio-elfo de Eärendil e Elwing, o pai de Arwen, e o Senhor de Valfenda, que lutou consistentemente contra Sauron durante a Segunda e Terceiras Eras. Ele era irmão gêmeo de Euros, que mais tarde se tornou o primeiro rei de Númenor. Tendo nascido em Beleriand no final da Primeira Era, Elrond sempre se opôs a Sauron e lutou contra ele durante a Segunda Era, ajudando-o a provocar a derrota de Sauron na Guerra da Última Aliança, como Arauto de Gil-galad. Elrond herdou o Anel Élfico de Gil-galad Viliar, e durante a Terceira Era, ele lutou contra o Rei Bruxo de Angmar e, como membro do Conselho Branco, expulsou o Necromante de Dol Guldur, que era Sauron em outro disfarce. No final da Terceira Era, ele foi o pai adotivo de Aragorn, assim como havia sido de Arathorn antes dele. Aragorn se casou com uma filha de Elrond, Arwen. Após a destruição do Um Anel, Elrond navegou para o oeste com Gandalf, Bilbo, Frodo e Galadriel. Sua partida marcou o fim da Terceira Era e o início da Quarta. Elrond é um dos personagens mais proeminentes, significativos e reconhecíveis do legendário de Tolkien, aparecendo em O Hobbit, O Senhor dos Anéis, O Silmarillion e Contos Inacabados. Ele foi fundamental para fornecer a Thorin e companhia as informações necessárias para entrar na Montanha Solitária. E o Conselho de Elrond provocou a criação da Sociedade do Anel, que resultou na destruição do Um Anel e na derrota final de Sauron. Lord Elrond, meio-elfo, foi um personagem importante nos romances de O Hobbit e O Senhor dos Anéis de Tolkien, e as adaptações cinematográficas de Peter Jackson deram-lhe um papel ainda maior em ambas as histórias. No entanto, como um elfo imortal, as aventuras de Bilbo e Frodo representam apenas uma pequena fração da vida de Elrond. Quando a companhia de Thorin Escudo de Carvalho entrou pela primeira vez em Valfenda, como mostrado em O Hobbit, Uma Jornada Inesperada, Elrond já tinha mais de 6.000 anos. Ele tinha visto a derrota do primeiro Lorde das Trevas e a ascensão do outro, a formação e destruição de inúmeras civilizações, a passagem de 2 eras na Terra-média e a morte de muitos a quem ele amava. O Senhor dos Anéis forneceu alguns detalhes sobre a vida de Elrond antes do acontecimento do romance, mas a maior parte das informações sobre sua história veio de O Silmarillion, que delineou a história da Terra-média, começando antes da formação do próprio universo. Ao contrário de alguns personagens de O Senhor dos Anéis, Elrond não antecedeu o universo. Ele e seu irmão gêmeo, Euros, nasceram no ano 532, no final da Primeira Era, quando o Lorde das Trevas Morgoth governava grande parte da Terra-média. Ele era filho de Eärendil e Elwing, mas não teve a oportunidade de conhecer bem nenhum de seus pais. Quando ele tinha apenas 6 anos, os filhos de Fëanor atacaram seu local de nascimento, os Portos de Sirion, na tentativa de roubar uma das Silmarils. Eles sequestraram Elrond e Euros, provavelmente para usar como moeda de troca. Este plano falhou porque Eärendil estava no mar durante o ataque e Elwing fugiu com a Silmaril para se juntar a ele. Os dois sobreviveram, mas nunca mais retornaram à Terra-média. Maglor, um desses filhos de Fëanor, teve pena dos filhos e os adotou, mas isso também durou pouco. Após a derrota de Morgoth, Maglor roubou outra Silmaril, mas sua luz sagrada queimou suas mãos malignas. Ele jogou a Silmaril no mar e partiu, para nunca mais ser visto. Uma tendência infeliz para as figuras parentais de Elrond. Perto do final da Primeira Era, quando Elrond não tinha mais de 58 anos, os membros da família meio-elfo precisavam escolher se queriam viver o resto de suas vidas como elfos imortais ou como homens mortais. Elrond escolheu ser um elfo e permaneceu em Lindon como um senhor élfico sob o governo do Rei Supremo Gil-galad. Embora Elrond fosse jovem e inexperiente para um elfo, ele era sábio além de sua idade.
ele se tornou um dos confidentes de maior confiança de Gil-galad, servindo como arauto e vice-regente do Rei Supremo. Em vez disso, Euros escolheu ser um homem e viajou para Númenor, tornando-se seu primeiro rei. Isso fez de Elrond um parente distante de Aragorn, de O Senhor dos Anéis, já que Euros era o progenitor das linhagens reais de Arnor e Gondor. Tolkien escreveu pouco sobre Elrond daquele ponto até por volta do ano 1200 da Segunda Era. Foi quando Sauron, sobre o belo disfarce de Anatar, o Senhor dos Dons, começou a implementar seu plano com os Anéis de Poder. Sauron esperava dobrar as figuras mais importantes da Terra-média à sua vontade, distribuindo os Anéis de Poder entre eles e depois usando um anel para controlá-los. Como o elfo politicamente mais poderoso, Gil-galad era um dos principais alvos de Sauron, mas devido em parte à sabedoria de Elrond, ele não caiu no ardil do Lorde das Trevas. Na seção dos Anéis do Poder e da Terceira Era de O Silmarillion, Tolkien escreveu: apenas Lindon, Sauron não veio, pois Gil-galad e Elrond duvidaram dele e de sua bela aparência, e embora não soubessem quem ele era na verdade, eles não o admitiram naquela terra. Isso forçou Sauron a implementar seu plano em Eregion. Sauron tirou vantagem disso ao usar a rejeição de Elrond para semear dúvidas entre os outros elfos. Mais tarde, na mesma passagem, Sauron diz: um rei poderoso é Gil-galad, e sábio em todas as tradições é Mestre Elrond, e ainda assim eles não me ajudarão em meus trabalhos. Será que eles não desejam ver outras terras se tornarem tão felizes quanto as suas? Algumas décadas depois, Sauron forjou um anel e entrou em guerra com os Elfos. Contos inacabados de Númenor e da Terra-média detalharam o envolvimento de Elrond nessa guerra. Quando Sauron atacou Eregion em 1697 da Segunda Era, Gil-galad enviou um batalhão de Elfos sob o comando de Elrond para ajudar seus aliados no leste. Mesmo com esses reforços de Lindon, o exército de Sauron superou em número e oprimiu os Elfos de Eregion. Embora Elrond não tenha conseguido impedir a ruína e devastação do reino, ele conseguiu levar os sobreviventes para um local seguro com a ajuda dos Anões de Moria. Em vez de retornar a Lindon, Elrond decidiu estabelecer uma nova fortaleza para os Elfos. Ele seguiu as Montanhas Sombrias em direção ao norte e em direção ao Vale do Rio Bruinen, onde fundou o Reino Élfico de Valfenda. Após a queda de Eregion, Sauron conquistou a maior parte de Eriador, a porção noroeste da Terra-média. Em 1699 da Segunda Era, Lindon e Rivendell eram os dois últimos bastiões dos Elfos na região, e ambos estavam sitiados. Depois de suportar o ataque de Sauron durante um ano, tudo parecia perdido, mas a esperança estava no horizonte. Em 1700 da Segunda Era, Tar-Minastir, um descendente de Euros, enviou as forças de Númenor para ajudar os reinos élficos. Juntos, os Elfos e os Númenóreanos derrotaram o Lorde das Trevas e o forçaram a recuar para Mordor. Sauron havia recuperado muitos anéis de poder em suas conquistas de Eriador, incluindo aqueles que ele daria aos 9 futuros Nazgûl de O Senhor dos Anéis. Mas os 3 anéis élficos permaneceram de posse de Gil-galad em Círdan. Os Elfos acreditavam que seus anéis de poder seriam mais seguros se fossem mantidos distantes um do outro. Então Gil-galad deu seus anéis aos líderes de outros reinos élficos. Gil-galad confiou a Elrond Viliar, o Anel do Ar. Usando, Elrond conseguiu manter Valfenda relativamente segura pelo resto do seu tempo na Terra-média. Perto do final da Segunda Era, Elrond e os outros elfos de Valfenda participaram da Guerra da Última Aliança, na qual Isildur destruiu o corpo de Sauron e reivindicou um anel para si. Como no prólogo do filme do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel de Jackson,
Elrond tenta e não consegue convencer Isildur de destruir o Anel, embora esse confronto não ocorra nas fendas da perdição do romance. A derrota de Sauron deu início à Terceira Era da Terra-média e durante mais de 1000 anos após a Guerra da Última Aliança, Elrond viveu uma vida pacífica. Casou-se com Celebrian, filho de Galadriel, e teve 3 filhos, Eladan, Elrond e Arwen. As forças do Rei Bruxo atacaram Valfenda durante a Guerra de Angmar por volta do ano de 1400 da Terceira Era, mas realizaram pouco. Após a queda de Arnor, Elrond começou a se preparar para que o herdeiro de Isildur um dia recuperasse o trono. Ele manteve os fragmentos de Narsil seguros em Valfenda e promoveu os Dúnedain como Aragorn. Em 2463 da Terceira Era, Elrond, Galadriel, Círdan, Gandalf e Saruman formaram um Conselho Branco para impedir o retorno de Sauron. Este foi o último grande evento da vida de Elrond antes dos eventos de O Hobbit, pois apenas algumas centenas de anos depois ele deu as boas-vindas à companhia de Thorin em seu reino. A história completa da vida de Elrond explica sua personalidade em O Senhor dos Anéis. Ele tinha milênios de sabedoria e experiência, mas também estava cansado de uma vida de guerras e tragédias. Muito obrigado por ter assistido até o final, e se você quiser saber um pouco mais sobre a vida de Elrond, o meio-elfo, clica no vídeo que está aparecendo aqui abaixo que eu te vejo lá em alguns segundos. Por este vídeo é só, e até mais.